precisa fazer para planejar a sua aproximação é definir quem é o seu principal alvo. Lembra para vocês que eu falei para vocês que a gente precisa sempre focar o nosso fogo em uma única nave? Nós vamos atacar com aquele nosso esquadrão de exercício que a gente fez lá no vídeo 2. Vocês podem pegar o link, eu vou deixar o link aí no vídeo de novo, para o esquadrão de exercício. E como nós vamos planejar nossa aproximação com esses 3 caras aqui, logo eu vou colocar eles na mesa lá, na mesa oficial, para vocês darem uma olhada. A gente vai ter um esquadrão do outro lado lá, e como eu havia dito para vocês, a gente precisa focar o nosso fogo em uma nave específica do adversário, para a gente garantir que a gente vai abater ele rapidamente e eliminar ele do jogo o mais rápido possível. Agora imagina se ao invés de a gente focar o nosso fogo em uma nave qualquer, a gente conseguisse, além de focar os nossos tiros na nave mais importante do adversário. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar aqui um esquadrão exemplo, que é o esquadrão imperial. Como nós estamos aqui atacando de rebeldes, né? Eu resolvi pegar na internet um dos esquadrões imperiais mais utilizados hoje em dia, que usa a Whisper, TIE Phantom com a Whisper, e o nosso Almirante Tirano com a Decimator. E esses caras aqui vão ser os caras que a gente vai usar no nosso exercício de aproximação. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar esse esquadrão aqui na mesa. Vamos tirar os X-Wings aqui rapidinho, para que eu possa dar uma ideia para vocês de como a gente faz para identificar o nosso primeiro alvo, ou o nosso First Catch of the Day, né? O primeiro cara que a gente vai tentar matar. E nós vamos fazer um exercício aqui para tentar identificar qual dessas naves é a nave mais importante do adversário e a nave que a gente vai querer se aproximar para fazer a primeira justa. A primeira justa é a justa mais importante do jogo, porque é a única justa que você vai conseguir chegar perfeitamente alinhado para fazer o seu plano. Então, se você conseguir ter um bom resultado nessa primeira justa, significa que você vai ter muito provavelmente excelentes resultados no resto do jogo também. Claro que isso não é uma verdade absoluta. Obviamente pode acontecer se você ter um excelente primeiro round de combate e os demais serem caídos. Mas se você tiver um primeiro round de combate mais forte, onde você tem muitas vantagens com relação ao adversário, você vai sair melhor. Então, como eu já havia dito, os imperiais estão jogando de Whisper e Almirante Tirano, sendo que a Whisper vai vir equipada normalmente com no mínimo esses 3 caras aqui: o Fire Control System, o Advanced Cloak Device e os instintos de veterano. Esses aqui são os upgrades básicos que quase certamente você vai ver em todas as Phantoms que você vai enfrentar aí. Se o cara jogar de uma Phantom só, muito provavelmente essas 3 cartas ele tem. Além disso, ele também vai ter mais provavelmente um Crew, que normalmente a galera varia entre o Recon Specialist, se o cara quiser atacar, que é o especialista de reconhecimento, ou se o cara quiser uma formação um pouco mais defensiva, o Prisioneiro Rebelde. Tá aqui. Então ele vai usar isso aqui, provavelmente um desses dois. Vamos botar aqui para o nosso exemplo. Vamos botar o especialista de reconhecimento. E a outra nave dele vai ser provavelmente o Almirante Tirano, sendo que ele vai colocar no Almirante Tirano, muito provavelmente, abrir a guarda, interface experimental e a Izani Yard. Então esse aqui é um esquadrão rebelde que você muito provavelmente vai encontrar em torneios aí que você for enfrentar, porque esse é o esquadrão do metagame norte-americano. Já apareceu em várias finais aí, vários campeonatos. Se você olhar lá nos sites, você vai ver que ele está sempre entre os tops do Império.
Quando você pegar um jogador imperial, você tem grande chance de enfrentar um esquadrão como esse. E agora, como é que a gente vai definir qual dessas duas naves aqui é a nossa nave mais importante para o adversário e, consequentemente, a nave que a gente tem que abater primeiro? A primeira boa dica que você vai ter são os pontos da nave. Normalmente, a nave mais importante do adversário é a que ele investiu mais pontos nela e, consequentemente, vai ser a nave mais cara. Então, se a gente pegar aqui 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42. Então temos uma Phantom aqui com 42 pontos. A Phantom aqui tem 42. O Almirante Shiranor de cara já tem 46, sem contar os upgrades dele. Então a primeira boa dica que você tem, que você pode levar em consideração, são os pontos da carta. Num jogo competitivo, o ideal é que você pontue o máximo possível. Então, quando você vai na carta de maiores pontos do adversário, você não só tem a possibilidade de pontuar mais, como muito provavelmente você está indo na nave onde o nosso adversário investiu mais dos seus 100 pontos. É claro que também isso nem sempre é uma verdade absoluta. Muitas vezes o seu adversário está jogando com uma estratégia específica, existe uma nave muito importante naquela estratégia específica dele. Então, se não for o caso de uma estratégia diferenciada, de alguma nave que esteja realmente dando muito apoio às naves, às outras naves, realmente ir em cima da nave mais cara é sempre uma boa ideia. Como eu estava falando, aqui está o Almirante Shiranor, muitos pontos, 46 pontos. Só os pontos que ele tem aqui na nave são mais caros do que a Phantom com todos os seus upgrades. Ou seja, ela é a nave mais cara, é onde o seu inimigo gastou mais pontos, ou seja, provavelmente é a nave mais importante dele. E além de ser a nave mais importante dele, onde ele gastou mais pontos, a nossa queridíssima Decimator tem um outro probleminha, que é esse 0, porque esse 0 significa que ela tem 0 de agilidade, ou seja, ela não vai rodar nenhum, exceto em casos especiais, ela não vai rodar absolutamente nenhum dado de defesa. Como ela não vai rodar nenhum dado de defesa, se você conseguir concentrar o fogo nela, você vai levar ela muito rápido, apesar dos 12 de hull e os 4 escudos. Ainda mais com os seus torpedos. Cada torpedo que bate aqui é um choque que o Almirante Shiranor não vai aguentar. Além disso, ela tem um poder de fogo alto. Ela tem 3. Ela não é a nave de maior poder de fogo alto. Mas, como ela é a mais cara, que você vai mais pontuar e é que tem a menor defesa, eu acredito que o melhor alvo da sua primeira justa é o Almirante Shiranor. Você vai pontuar bem, você vai conseguir acertar ele com certa facilidade e você vai tirar talvez a nave mais importante do adversário do jogo. O que levaria pra gente talvez tentar tirar na Whisper é o poder de fogo. Você sempre tem que tentar tirar as naves com maior poder de fogo. Vamos supor que você tem uma nave de suporte como uma HWK, por exemplo. Uma HWK ela é uma excelente nave de suporte. Ela vai ajudar as outras naves a fazer vai melhorar o conjunto do adversário, fazendo com que as outras naves do adversário funcionem melhor. Mas se você olhar aqui a carta da WK, você vai perceber um detalhe. Ela só tem 1 de poder de fogo. Por melhor que seja o suporte dela, ela só vai poder dar suporte aos adversários se ela tiver pessoas a quem ela vai suportar. E ela sozinha na mesa, com 1 de ataque e sem nenhuma outra nave com quem ela possa usar suas habilidades para dar para o adversário, esse aqui tem que ser o seu último alvo. Sempre que você vê uma HWK, por mais complicado, por mais ajuda que ela esteja dando ao resto do grupo, essa é a nave que você vai matar por último, porque ela sozinha não tem valor nenhum, ela só tem valor com as outras naves do grupo. Então, você primeiro tem que focar na nave de maior ponto, você pontuar ao máximo, nas naves de maior poder de fogo, e as naves que são importantes para a estratégia do seu adversário. Nesse caso, nós temos 2 pontos para o Almirante e 1 ponto para a Phantom.
A Phantom ela tem o poder de fogo mais alto, beleza. Mas a baixa agilidade dela e o alto valor de pontos faz com que esse cara aqui seja o nosso alvo, e esse cara aqui vai ser o nosso First Catch of the Day. Então agora eu vou levar vocês para a mesa oficial e a gente vai ver como é que a gente vai se aproximar desses caras, de modo a poder usar aqueles 3 torpedinhos que eu botei lá no nosso esquadrão de teste da melhor forma. Oficial. Aqui desse lado eu botei o nosso esquadrão teste, que você já tem o link aí para ele. E lá do outro lado eu botei aquele esquadrão imperial padrão. Vocês vão ver que é uma Decimator e uma Phantom. No bloco anterior a gente discutiu que o nosso alvo principal é esse cara aqui, a nossa queridíssima Decimator. E como ele é o nosso alvo principal, a gente tem que garantir que nós vamos conseguir soltar nossos torpedos nesse cara aqui. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que conhecer primeiro os nossos dials e segundo, os dials do nosso queridíssimo Shirano. Se a gente for olhar os dials da galera, nós vamos perceber uma coisa muito interessante. O movimento mínimo que a Decimator pode fazer para frente é o 1 para frente, certo? Como ela tem base 2, o deslocamento mínimo que ela pode fazer é 3. E a nossa X-Wing, a mesma coisa. Como ela tem um movimento 1 para frente, o movimento mínimo que ela pode fazer é 2. Então a Decimator se move no mínimo 3 e a X-Wing se move no mínimo 2, ok? O maior movimento que a Decimator pode fazer para frente é o 4 para frente. E o maior movimento que a X-Wing também pode fazer é o 4 para frente. Então nós já conhecemos os mínimos e os máximos das naves que nós queremos abater. O que a gente precisa também saber para calcular nossa aproximação é conhecer a medida da nossa mesa oficial. Essa mesa aqui é metade da mesa oficial, eu usei só uma parte dela para ser bem didático. E se a gente for medir aqui, em régua de alcance, a gente vai ter 3, certo? 6, 9, 10. Então, nós vamos ter 10 medidas de alcance. Como cada medida de alcance é 2,5, a gente pode dizer que de um ponto a outro nós temos 25 chip bases, certo? Se nós temos 25 chip bases daqui até aqui, o meio da mesa é 12, certo? Se o meio da mesa é 12 e nós temos que descontar uma base aqui e uma base aqui, porque as naves normalmente vão começar na frente, nós vamos ter 12, 11, 10. Então, o seu combate no meio vai ser aproximadamente no range 10. O que isso significa? Significa que se a distância entre a sua nave e a nave do adversário, se o movimento combinado de vocês der 11, vocês muito provavelmente vão estar a range para se bater. Essa é a regra dos 11 movimentos. Se você andar, se o seu movimento somado com o movimento do seu adversário der 11, provavelmente vocês vão estar a range de combate. E a gente vai testar isso aqui agora. Como nós vamos bombardear e nós não sabemos exatamente quanto esse cara vai se mexer, nós temos que partir do pressuposto que nós temos que andar o mínimo possível aqui com as nossas X-Wings. Então eu vou botar aqui
para as nossas 3x wings, o movimento um para frente em cada uma delas. E elas vão andar um para frente. Lembrando que um para frente, na verdade, são dois. Então aqui nós temos um deslocamento de 2 com as x wings. Então aqui as 3x wings com 2 movimentos. Agora a gente vai mover lá a nossa queridíssima Decimator. A Decimator muito provavelmente vai querer vir para porrada. Então, ela provavelmente vai querer entrar no combate rápido. Então vamos supor que a gente coloque um 4 para frente com a Decimator. Lembrando que ela tem base 6, 4 com 2 são 6. Certo? Então, aqui ela se moveu 6. E só para efeito, vamos supor que a Fanta fez a mesma coisa. 4 para frente também. Vocês vão ver que a Fanta vai ficar um pouco para trás por causa daquela diferença da base que eu já tinha explicado antes. Certo? Nesse momento, quanto nós andamos? Nós andamos 6 aqui, com 2 aqui são 8. 6 com 2 são 8. 8 para 11 faltam 3. Então a gente ainda não está em round 3. Certo? A gente não vai conseguir bombardear ela agora. Agora, só para ser didático, vamos botar aqui para as nossas x-wings um outro valor 1. Ou seja, nós vamos andar mais 2. Certo? Essas duas naves aqui, deslocando 2, a gente já estava com 8, com 2, 10. Vocês vão ver que ainda não vai dar. Certo? Mas aí vamos supor que o nosso almirante Tiranu, na ânsia de nos dar porrada, vai colocar um outro 4. Ele quer chegar na gente. Ele quer bater na gente. Ele está ansioso para usar o combo dele. Então ele chegou aqui. E ele chegou aqui. Agora vocês vão ver que existe combate a range 2. Como existe combate a range 2, eu poderia disparar o meu torpedo. Mas por que eu não vou disparar o meu torpedo? Porque eu não consegui o target lock. Eu não fiz os target locks. Agora vamos mover, para vocês entenderem melhor, usando as Pilot Skills, para que vocês sintam a diferença de colocar ordenança em pilotos de Pilot Skill alto. Eu vou reposicionar aqui o meu time. Nosso esquadrão reposicionado. E agora nós vamos tentar chegar nas 11 bases de diferença para conseguir chegar no range 3 e conseguir disparar nossa ordenança. Dessa vez a gente vai usar as Pilot Skills, vai mexer em ordem de Pilot Skill para a gente sentir a diferença entre um e outro, certo? Então aqui, nós vamos começar com esse cara aqui. Vamos botar um 3. Botando um 3, mais um de base, a gente está se movendo 4, certo? O próximo mover pela ordem seria o almirante Tiranu. Ele vai se mover 4 aqui. 4 com 2 são 6. Então nós temos 6 e 4, 10, certo? No próximo movimento, muito provavelmente,
nós já teremos passado do 11. O que significa que no próximo movimento nós teremos combate. Se vocês olharem aqui, aqui nós andamos 3 mais 1, 4. Aqui nós andamos 4 mais 2, 6. Então aqui nós temos 10, não tem alcance para disparo, certo? Movemos todo mundo aqui. Agora vamos mover lá as minhas naves. Ó. Também vamos usar o template 3 para manter a formação bonitinha do jeito que ela tem que ser. Tá? Com isso aqui, a gente sabe que tem 10 no próximo round nós vamos ter pancadaria, certo? Nós sabemos que o Tirano vai andar 4 com 2 da base dele, são 6. Como nós já estamos em 10, com 6 vai ser 16. Então a gente tem que tentar fazer o mínimo movimento possível, de modo que a gente consiga fazer os nossos target locks. Vamos ver 1 com o nosso amigo Biggs. E vocês vão ver o seguinte, ele andando 2, ele ainda não está em range para ataque. Então ele não vai conseguir fazer o target lock. Por quê? Porque a pilot skill dele é baixa. E a ordenança, como eu já disse para vocês anteriormente, tem que ser colocada em pilotos de pilot skill alta. Porque como eles se movimentam no final, eles vão ter a oportunidade de pegar os target locks. Então agora, pela ordem, a gente movimenta o Tirano, que vai colocar um 4 aqui. E aí ele vai andar 6. Com isso ele vai passar da metade do tabuleiro. E vamos andar um com a Phantom aqui. Agora nós vamos andar com as nossas naves. E aí vocês vão perceber uma coisa interessante aqui. Nós andamos demais. Tá vendo? A gente está em range 1. Range 1 a gente não pode soltar os nossos torpedos. Os nossos torpedos são de range 2. Então a gente tem que segurar mais. A gente se moveu demais, ficou range 1, não pôde disparar os torpedos, apesar de a gente ter conseguido fazer os target locks. Porque como eles se moveram depois, a gente tem range para o target lock. E vai conseguir fazer os target locks, mas não vai conseguir lançar os torpedos, porque nós estamos no range 1. Então como é que a gente resolve essa problemática? Vamos reposicionar as nossas naves mais uma vez. Então, a soma dos meus movimentos com a soma dos movimentos do Almirante Tirano tem que dar 12. Para que a gente tenha certeza de que a gente vai estar no range 3. Como nós sabemos que ele vai se mover 6 mais 6, ele sozinho já vai fazer os 12 que a gente precisa. Então a solução correta para esse problema é a gente conseguir andar o mínimo possível com as nossas X-Wings, de modo que o nosso querido Almirante Tirano entre no range 12 para nós e nós possamos disparar nossos torpedos. Então eu vou colocar aqui, vou voltar para aquele início, vou colocar 1 e vou andar com o Biggs. Então aqui nós temos 2 de movimento, certo? Tirano vai fazer 6. Daí os meus, para manter a formação, minhas outras 2 X-Wings vão fazer 1 e 1, certo? Aí o nosso Almirante Tirano vai lá pro 12. Que o objetivo dele é atirar na gente.
4 com 2 são 6. Aqui vocês vão ver que já vai ter range pra gente, porque ele já andou os 12 que ele precisava. Já estamos a range 3 aqui, certo? Na verdade, eu tinha que ter movido o Biggs primeiro, tá? Para mostrar para vocês o problema. Como o Biggs se moveu primeiro, ele não conseguiu pegar o target lock. Então o Biggs não vai conseguir disparar o torpedo, apesar de estar em range 2, certo? Você vê que ele está em range 2 agora, ele poderia disparar o torpedo, mas como ele tem pilot skill baixo, ele não conseguiu fazer o target lock. Ao contrário dos nossos amigos aqui que tem a pilot skill alta. Você vai ver que eu vou conseguir andar um aqui. Andar outro aqui. As ações vão ser target lock, target lock. E quando você for medir, um lindo range 2 para você soltar os seus torpedos e foder o Almirante Chirano. Como o nosso Almirante Chirano não tem defesa, ele tem 0 de agilidade, e nós somos muito maus, nós vamos disparar 2 torpedos de 4 dados contra o nosso amigo Almirante Chirano. Quatro hits e um crítico. Ou seja, aqui já foram os escudos do Chirano. E um segundo torpedo. Lembrando que no torpedo eu posso trocar um foco por um crítico. Eu consegui dar 3 de dano e ainda um crítico no Chirano. Esse Chirano aqui, no primeiro round de combate, está piscando vermelho. O Chirano nesse momento está desesperado, gritando pela mãe dele. Caralho, o que aconteceu? Que porra é essa? Porque ele tomou porrada pra caralho no primeiro round. Essa é a regra dos 12. Mantenha a conta do movimento do seu adversário somada com a conta do seu movimento. E assim que você tiver 12 movimentos de base, você sabe que você está a um range aceitável para você disparar sua ordenança de longa distância. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre planejando sua aproximação. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, dê like, chame seus amiguinhos e abraço e sejam felizes.